todos bem-vindos, bem-vindas. Não estranhem, porque hoje nós temos todos os professores e professoras mediadoras, mediadores do módulo 3. Então, nem sempre isso vai acontecer nas aulas online semanais, mas hoje vocês, alunos, estão aqui com todos os professores. Então, só para vocês não estranharem, tá bom? Então, hoje nós temos aqui o Wilson, a Alexandra, João Paulo, o Everton, a Gleice e a Joyce. Bom dia, gente. Eu sou a professora Alexandra, né? Então, não sei quem é ainda da minha turma, mas a gente vai seguir esse último módulo do curso. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, turminha. Eu sou o professor João Paulo. Sejam bem-vindos aí para essa última jornada da etapa de vocês aqui com a gente. Espero que seja bem produtiva, que vocês aprendam bastante. E estamos aqui sempre que vocês precisarem, tá bom? Eu também. 10. A Gleice também está online, a Joyce está por aí, quer falar um oizinho? Bom dia. Uma pergunta aí, vai ser sempre os 4 professores ou a gente vai passar o semestre especificamente com... Vocês vão ter apenas um tutor. É que nas aulas online, muitas vezes a gente faz em grupo, outros professores fazem individualmente, mas o acompanhamento é feito por apenas um professor, não muda nada. É que no módulo 3 a gente muitas vezes consegue se unir e fazer em conjunto as aulas, mas isso não é uma regra, tá? Enquanto tutoria, vocês terão apenas um único professor, professora, como sempre tiveram até então, beleza? Ah, tá ok, obrigado, viu? Gleice vai falar um oizinho, Gleice? Agora sou eu. Acredito que também tenham alunos aí. Eu que sou a tutora Gleice e vou auxiliar com essa aula inaugural, tentar pontuar o que a gente faz de igual e de diferente, porque, afinal de contas, cada aluno vai para um tutor diferente e algumas aulas, como já foi dito, são conjuntas, outras são individuais, inclusive em dias diferentes, mas a gente vai tentar vislumbrar a possibilidade de compartilhar links para que vocês tenham algumas opções enquanto assistem a aula de forma assíncrona e não junto com o momento em que ela está acontecendo. Então, enfim, muito prazer, bem-vindos e bora para a reta final. Joyce? Acho que a Joyce não está on. Ela estava. Deixa eu ver. Everton? O Everton tá. Vamos seguindo então? Vamos seguindo, daí Aí, ao qualquer coisa, a longo hora que eles... Então vamos lá. Nós temos a Agenda 00 disponível, assim como a Agenda 1 que abriu ontem, e lá vocês encontram as informações assim fundamentais para esse início de semestre, inclusive com o manual do aluno. Então vocês podem consultar ali data das provas. A gente já vai falar, mas nesse semestre houve uma pequena mudança e nós teremos 4 períodos de recuperação. Então lá vocês têm os pontos de prova que precisam obter para serem aprovados, e também é importante para nós que vocês participem do fórum
fórum não, desculpa, do debate de apresentação dessa agenda, para nós conhecermos um pouquinho vocês, termos ideia do perfil, para nós, enquanto professores e professoras tutores, é importante essa informação. Então, a gente pede aí para quem ainda não participou desse debate, participe, baixe esse manual do aluno, tá bom? Aí tem um vídeo também lá, um podcast, orienta bastante vocês nesse início. Então, as datas de abertura e fechamento das agendas, elas permanecem ali abrindo na sexta-feira às 12 e finalizando 10 dias depois, numa segunda-feira, às 11h59. Períodos de recuperação, já já a gente aprofunda. Processo de acompanhamento da frequência, já já a gente comenta mais também. E os bônus, pessoal, eu acho que essa é uma parte bem interessante, bem importante. Como o bônus ajuda no processo avaliativo? Às vezes, por conta de uma atividade, você acaba tendo que fazer aí a prova de reclassificação, ou por conta de uma atividade você não é aprovado. Uma atividade que eu quero dizer no sentido de você poderia ter 3 pontos de bônus entregando 100%, você entrega 95%, fica com 2 pontos. Esse 1 ponto faz a diferença. Então, usem esses bônus a favor de vocês, entreguem as atividades. Não deixem atividades sem entregar. Façam o 100%. E não só, né, vocês já devem saber, né, não só na questão de realização da prova, mas também de uma melhora na nota de vocês, né? Então, isso também ajuda bastante. É importante, acho que o Wilson já disse também, mas lembrar que agora são 4 períodos de recuperação. Então, procurem não deixar nada para o período de recuperação, mas vocês vão ter uma oportunidade a mais agora para chegar perto desses 100% aí, né? Para evitar perder alguma coisa. Então, procurem fazer tudo no prazo, mas fiquem atentos também aos períodos de recuperação, para que vocês possam estar lá nesse 100% ou acima da pontuação mínima, porque nesse último semestre a gente viu que fez muita diferença. Talvez a prova tenha sido um pouco mais difícil e nós vimos muitos alunos sendo aprovados por causa dessa bonificação. Então, é só montar o seu cronograma de estudo semanal para poder entregar tudo dentro do prazo, que vai dar tudo certo. Então, a questão das agendas, na verdade, ela não houve uma mudança, né? A gente continua aí com 10 dias, isso aqui tranquilo. Como eu disse, abrem na sexta-feira e fecham 10 dias depois ao meio-dia. Vocês têm 10 dias corridos para realizar a atividade. Aqui eu quero ressaltar uma questão. Nós, professores tutores, temos até 5 dias úteis após, até uma semana, né? Que dá 5 dias úteis depois que vocês postam para fazer a correção. Não que a gente deixe para o 5º dia, mas no processo, principalmente quando é pós período de recuperação, eu chego a ter 200, 300 atividades para corrigir, porque eu tenho 2 turmas. Então, eu não consigo corrigir. Postei 10 horas da manhã, 11 horas está seu feedback. A gente corre, todos nós temos o mesmo perfil de dar o feedback o mais rápido possível, mas pode acontecer de demorarmos aí o prazo previsto no manual do aluno, tá bom? Outro detalhe importante que eu já quero comentar: fórum e debate, a gente consegue corrigir e dar a nota, a gente interage ao longo da agenda, mas a nota só conseguimos colocar depois que finaliza, porque eu preciso saber, nós precisamos saber quantas participações vocês tiveram. Então, aluno que tem um X de participações, ele ganha MB. Eu não posso, na primeira postagem tua, colocar a sua nota, porque será R uma participação. Então, esse detalhe de número de participações, eu vou deixar até em aberto para depois cada aluno ver com o seu professor tutor
o número específico de postagens ali que ele considera para MB, BRI, mas a gente segue meio que um padrão aí parecido, porque o curso ele tem uma regra só para todos nós cumprirmos, tá bom? Algum comentário disso daí, João, Ale, Leis? Só adicionar aí um comentário de que o aluno, essa apuração, né, de participação do aluno tem que ser ao longo de todo o debate, por isso que o fechamento da nota é pós-fechamento do período do debate, tá? E a questão de E quantidade, fórum também, viu, gente? Só é, uma observação. Desculpa interromper. É debate e fórum. e essa quantidade de postagem está atrelada com a qualidade da postagem, tá bom? Então não adianta você fazer uma postagem toda bonita, bonitinha, completa, e depois você só responder os comentários dos colegas lá com ok, perfeito, concordo. Então a postagem principal que você faz e os comentários que você faz precisa ter qualidade, não é só um comentário de concordo. Ah, eu penso assim, tá bom? Tem que elaborar também nos comentários um comentário de qualidade ali relacionado ao tema. Pedro, pode falar, está como Pedro? levantada? É, bom, primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. Duas questões. A primeira questão foi, eu entrei um pouquinho atrasado e a questão de vocês estavam comentando sobre quais de vocês, às vezes, numa mesma aula, nós teremos a presença de todos os professores, ou se vai ser sempre só um. Essa é a primeira questão. A segunda questão é justamente a respeito da questão da quantidade de postagens, tanto no fórum quanto no debate. No fórum, no semestre passado, normalmente a professora pedia pelo menos duas, né? Uma postagem e dois comentários, né? Mas eu notei que a grande maioria era tudo repetitivo, ou seja, você via a mesma resposta para todo mundo, ou seja, todo mundo copiou lá no chat GPT e jogou lá. Eu fiquei um pouco chateado com isso, porque eu concordo, e aí vinha a resposta do chat GPT, ou de outras IAs, né, que se faz uso. Eu fiquei um pouco chateado com isso, que eu esperava mais um fórum, um debate, opiniões próprias, né? E não só, eu concordo, eu acho muito legal assim. Eu concordo, também acho muito legal assim. Fica muito Mecânico, né? mecânico e, de certa forma, um pouco decepcionante. Eu esperava um pouco mais da turma, eu esperava mais troca, mais realmente participação, ver que o pessoal leu, entendeu, questionou o que estava sendo colocado, né? Então eu pediria para a turma, quem tiver aí e tal, por favor, gente, vamos ler, vamos se inteirar do assunto e questionar. Se tiver dúvida, se tiver questão, questiona, duvida, pergunta o porquê, porque sim, o porquê não das coisas. Porque ficou muito. Eu notei que o pessoal, tudo bem, eu entendo que normalmente a gente já faz EAD porque temos restrições de tempo, dificuldade de estar, né, de dispor de tempo, mas quando tiver essa disposição do tempo, entenda, lute, busca, leia e coloca no Debate. post para poder, no debate ou no fórum, para a gente poder discutir e com isso, às vezes, a gente sana a dúvida de outras pessoas que depois, poxa, realmente eu não vi por esse lado, e realmente questionar a participação de todos. Desculpa se Pedro. me prolonguei. Não, não, não. Eu acho que até para aproveitar o gancho aí do que você falou, o debate não é somente o debate, o fórum, não é somente também para você colocar concordo ou não concordo, né? Você pode acrescentar, além daquilo que está, né, no ambiente virtual, às vezes você pode acrescentar um outro texto, uma reportagem. Olha, eu li isso daqui, o que que vocês acham? Né? Eu acho que tem a ver com o que a gente está estudando, com o que está sendo abordado, né? Então, vocês podem Exato. também anexar arquivos, né? Fazer perguntas, questionamentos. Eu acho que é para isso, né? Sim. A utilização do fórum
e do debate. Do E isso a debate. gente costuma levar em consideração também. Como o Wilson falou inicialmente, a qualidade, né, das respostas também são levadas em conta e devem ser levadas em conta, como está É, no manual do aluno, né? Não é, somente a participação. porque Uma é aquela pergunta. questão, se há um debate e todo mundo concorda, não é debate, né? Deixa de ser debate. A partir do momento que todo mundo concorda com o que foi dito, não é debate. Exatamente. A gente Professores, uma pergunta. tem essa mesma frustração, Pedro, que a gente olha e fala assim, poxa, a gente espera que o aluno contradiga ali, né, que ele faça um contraponto, que ele pergunte, mas assim, a gente está num momento que a inteligência artificial está entrando aí, né, é um momento inicial, e eu acho que os alunos, vocês todos ainda, têm que aprender bastante como utilizar. A ferramenta da IA não é para resolver o problema para você, mas ela para ela te munir de informações para que você decida. Então, principalmente relacionado a um debate. Poxa, o debate está falando de um tema de investimentos. Deixa eu pedir para ele me explicar o que é esse tema, para eu ter mais informações para decidir se eu sou contra, se eu sou a favor, se eu faria, se eu não faria. Então, alunos aí, todos que estão ouvindo, vocês vão ter acesso a qualquer IA durante todo o curso. Procure utilizar ela como uma ferramenta de apoio, e não como uma ferramenta de Exato, resolução de problema. Não joga ela assim, exatamente. resolva para mim. Não façam isso com a IA. Mas fala para ela, ó, explica para mim. Oh, será que esse ponto é melhor, ponto A é melhor ou o ponto B? Será que eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Usem a IA para te dar informações para que vocês decidam pessoalmente, para que vocês decidam com a própria opinião, mas munidos de informações que vocês pesquisaram. Utilize ela como uma ferramenta de pesquisa. E aí sim, vocês vão ter uma construção bem mais interessante num fórum ou num debate, tá? Ô, Pedro, a tua primeira pergunta também, só para retomar, eu acho que tem outro aluno que quer falar. Você perguntou sobre as reuniões. Semanalmente a gente vai fazer reuniões, né? Você sabe quem que é teu tutor? Não ouvi. Fechou teu microfone, Pedro. É o senhor. Ah, então beleza. Então a gente faz a nossa reunião de quinta-feira, geralmente eu, a Alexandra, o Wilson e a Joyce, né? A gente faz junto. O Everton também, não sei se ele vai conseguir encaixar. Mas a gente procura se organizar em grupo nas as nossas reuniões semanais para que a gente consiga ter até mais produtividade ou mais produção de material, de conteúdo, para que a reunião seja mais produtiva. Então a gente acaba Muito bom dividindo o isso. nosso trabalho ali e cada um traz uma coisa mais é, criativa, que contribui mais para vocês durante as reuniões, tá? Então, as nossas Ah, reuniões perfeito. de quinta-feira, por volta das 18h45, tá bom? E geralmente vai estar ali nós quatro, mais ou menos, tá bom? Eu perguntei porque assim, eu trabalho à tarde. Eu trabalho da 1 às 10. Então, Uhum, esse horário, eu preciso ter essa noção de horário para eu me organizar uhum. e procurar adequar o meu horário de intervalo na empresa para poder participar da aula. Tá bom. Então, geralmente de quinta-feira, entre 18 e 18h30. Não, 18h45, toda quinta-feira. 15 18h45. para isso. 15. Beleza. Mas só um adendo. No meu caso, eu faço sozinha e pesquiso qual é o melhor horário. Enfim, Sim, geralmente proponho 3 horários diferentes, tento contemplar manhã, tarde e noite. certo. Então, há alguns momentos, é capaz que a gente interaja com todo o grupo de tutores, porque a gente fica em contato constante. Mas, no meu caso, eu faço num horário diferente e sozinha. E lembro vocês que todos esses avisos relacionados à quantidade e qualidade em relação a fórum e debate, isso tudo é lembrado a cada aviso. A gente faz esse reforço para sempre deixar vivo a ideia do quanto o contraponto é válido. Mas tem hora que eu simplesmente concordo mesmo. E as pessoas tendem a colocar lá alguma coisa que diga, olha, eu fiz 5 postagens, né? Como assim você não leva em consideração o fato de que eu interagi? Tem essa interação que, enfim, vira febre em algumas constâncias, de que ela não é tão relevante. Mas acontece, acontece bastante e tem a ver com o momento que cada um está levando o curso. Mas é só para lembrar que isso vai ser reforçado, data, dia
específico da semana e horário, quantas postagens em cada uma das atividades que foram escolhidas. Então, sempre o fichário, isso permanece, e a segunda atividade também é reforçada no aviso, dizendo qual é o modelo e, enfim, a quantidade e qualidade vai ser reforçada. Tá bem? Perfeito. Tá joia. Obrigado. Agradeço. Só relembrando que a aula fica gravada, disponível no YouTube, tá? A gente faz na quinta-feira, na sexta-feira já está lá no quadro de avisos para quem, de repente, perdeu ou quiser rever alguma coisa, vai estar lá postada. Tinha um outro aluno que começou a falar a hora que eu estava falando, que ele tinha alguma dúvida. Pode falar aí. É o Não, Luiz, acho. sou eu, Luiz Vanderlei. Bom dia para todos aí. Bom dia. Bom dia, desculpa que eu te semestre atropelei, passado- Luiz. Oi? Peço desculpas que eu te atropelei. Perdão. Tranquilo. No outro semestre, eu não sei se era um incentivo para a participação das aulas, mas quem participava não precisava fazer a segunda atividade por participar das aulas, né? Porque a gente vê que nas aulas aí que tem, muito não, né? Poucos alunos participam. Então, quem participava era feita uma atividade, na aula e era descartada a segunda atividade, né? Fazia o fichário e o debate, essas coisas aí, não, já tinha uma nota por ter feito atividade na aula. Vocês vão ter algum o tipo desse trabalho aí ou não? Vai ser desse jeito aí, vai ter que fazer as duas mesmo, independente de conseguir assistir a aula ou não. Em alguns Eu ia momentos, reforçar que a aula, desculpa, JP, eu ia reforçar que a aula não é ainda um quesito obrigatório, né? A aula síncrona, até por esse motivo ela fica gravada e você pode assistir a posteriori. Mas, no meu caso, isso também vem reforçado no aviso. Quando houver um incentivo à participação e uma interação devida na aula, a gente coloca isso com reforço para justamente instigá-lo a demonstrar a participação assíncrona ali como algo importante no caso daquela agenda, tá? em alguns momentos a Ok. gente vai ter algo nesse sentido, Luiz, mas a gente sempre avisa no quadro de avisos, tá? Não são todas as agendas, é uma quantidade menor de agendas que a gente faz isso, mas em alguns momentos vai ter sim. Porém, acho que a Wilson já até falou, fiquem sempre de olho no quadro de avisos, tá? Lá vocês vão receber essas informações, se aquela atividade vai ser substituída ou não, tá bom? Então, nunca se esqueçam do quadro de avisos. Tá, obrigado pela informação. Acho que tem também mais uma aluna com a mãozinha levantada. Acho que a Daiane. Bom dia, tudo bem? A minha dúvida é a seguinte: a questão das aulas síncronas, elas serão sempre no mesmo horário? Eu pergunto porque eu até conversei com o pessoal da equipe administrativa, tiveram umas 2 aulas gravadas, que não sei se era meu celular, o que era, mas não estava abrindo de jeito nenhum e eu fiquei sem poder acompanhar a aula. E sendo sempre no mesmo horário, acaba dificultando, porque eu, como a grande maioria dos alunos, eu também trabalho das 14 às 22 e eu não tenho essa flexibilização de horários de intervalo para poder assistir às aulas, geralmente ao vivo. Eu queria saber se vai ter essa rotatividade de horário ou se vocês pretendem estabelecer um horário fixo. Olha, a gente sempre trabalhou com esse horário da quinta-feira, até por uma questão de agenda, né, nossa em relação às aulas, porque nós temos também aulas nos cursos presenciais, então foi um horário que a gente conseguiu fechar para manter essa organização de fazer as aulas em grupo, tá? Em relação ao que você disse no começo sobre não conseguir assistir, as aulas, elas são postadas no YouTube. Então, assim, a partir do momento que ela foi postada no YouTube, não tem como você não acessar, tá? A gente não deixa ela no Teams, não deixa ela no aplicativo do Teams para você assistir. Ela vai estar no link do YouTube. Então, estando no YouTube, ela vai funcionar. Tem que funcionar em qualquer dispositivo. Oi, Jota, tudo bem? Gente, bom dia. Desculpa o atraso. Eu estava sem internet aqui e sem energia. Então é isso. É a professora Joyce, gente. A professora Joy. Eu consegui Bom dia, entrar. Joy.
Porque eu tive que me Bem-vindo ao mundo dos mortais, professora. Oi? Bem-vindo ao mundo dos mortais, professora. Pois é, eu tive que me deslocar para eu poder entrar, porque aqui simplesmente não funcionava nada. Não sei se caiu uma rede geral, porque parece que teve um acidente e não estava funcionando absolutamente nada, nem minha internet, nem do celular, nada. Caiu simplesmente todas as conexões. Eu não consegui nem mandar mensagem para vocês. Caiu tudo. É isso, gente. Eu vou ligar minha câmera aqui, apesar da minha cara estar péssima, porque eu tive que sair correndo. Tudo bem com vocês? Oi, Jota. Oi, Ale. Oi, Joyce, Oi. tudo É bem? isso. E eu Isso tô no aí. celular, né? É isso. É, Bom dia. eu Então tô- pode continuar aí, Jota. Vamos lá. Tem mais alguém com alguma dúvida? A gente pode dar continuidade nos slides. Como eu vou perguntar dúvidas, eu não sei nem o que eles falaram. Deixa eu... Ô, Bora lá, João, professor. então dando continuidade, mas só reforçando duas coisas muito rápidas. Com relação à aula online, é sempre bom cada aluno acompanhar as mensagens que o professor tutor está encaminhando. Por exemplo, eu mandei para as minhas turmas que nossa aula online da próxima semana será na quarta, porque na quinta, né, tô com um problema aí, mas eu já mandei, já avisei com antecedência. Então, para não haver nenhum ruído, é bom vocês sempre acompanharem. A turma do João, da Lê, da Joyce já falou aqui na aula que é quinta. Então, para não ter choque, né? Ai, falaram na aula que é quinta, é quarta, quando é? Acompanhem as mensagens, tá bom? Outro detalhe importante: temos um fórum de colaboração e apoio, que muitos alunos acabam postando lá atividades. Lá é uma participação que não conta nota. Lá é apenas um fórum para vocês se ajudarem, trocarem materiais, vídeos. Então, deem uma olhada, a gente reforça, coloca lá, não vale nota, é opcional, mas muito bem-vinda a participação. Mas lá não vale nota, tá bom? Tranquilo? Bom, aqui acho que a grande mudança do semestre nós temos então a partir de agora 4 períodos de recuperação. Então Acho que agenda seria legal quem está no tirar um print aí, né, Wilson? sim, Aproveita aí, tira um print da tela. também está no manual do aluno, mas com certeza um print aí já fica no celular, fica fácil. Então, acho que o João comentou, né, que 4 períodos de recuperação acabam ajudando, né, vocês a terem aí o 100% de frequência, que às vezes acontecem imprevistos e tudo mais. Sempre importante, pessoal, que vocês mandem para nós, caso tenham, atestado médico, nos mantenham informados sempre que possível, porque o período de recuperação a nota vale no máximo B, mas caso você tenha uma justificativa como um atestado médico, né? Muitas vezes a gente acaba sabendo de determinadas situações depois de 2 meses, porque não fomos informados. Então vamos lá, desse quadrinho aqui, né? Agenda 1, 2, 3, 4, depois da agenda 5 a 7. Aqui é um momento bem importante, porque aqui os alunos que estiverem com no mínimo 50% de participação ainda continuam no curso com a chance de atingirem aí a frequência mínima, que é 75%. Agora, menos que 50%, aí acaba sendo considerado desistente. Eu vou parar de falar, porque nossa coordenadora chegou para dar uma palavrinha a vocês. Seja bem-vinda, Lídia. Bem-vinda, Lídia. Bom dia, Wilson. Bom dia, Gleice, João Paulo, Alexandra, Joyce. Tem quem tá mais aqui? Tem um monte de professor, todo mundo junto aqui, né? Bom dia. Que legal encontrá-los novamente por aqui, você, JP. Bom dia a todos os alunos. Acho que vocês já me conhecem, né? Sou a professora Lídia, estou como coordenadora e estou passando aqui para desejar um excelente semestre, bom retorno a todos. E eu entrei bem na hora ali de uma novidade que o Wilson acho que vai chamar a atenção, assim como todos os outros professores, porque nós temos
uma pequena alteração no período de recuperação, incluiu mais um período, até para que vocês tenham aí uma facilidade, eventualmente aconteceu algum problema no dia a dia, vocês têm mais um período para poder recuperar as atividades enviadas em atraso, tá? Vocês já conhecem a nossa metodologia, basicamente a gente não teve alteração, exceto esse período aqui da recuperação. Aproveitem os bônus, né, os pontos dos bônus que são oferecidos aí a quem tem um bom desenvolvimento das atividades durante o semestre. Então, aqueles onde entregam as atividades que sejam consideradas satisfatórias, a gente acaba acrescentando esses pontos ali no resultado da prova, que ajudam bastante. Nós já estamos com as datas das provas. Eu sei que é final de ano, gente. Muita gente às vezes acaba arrumando um trabalho temporário, mas se necessário, já vai avisando no trabalho qual é a data da prova. Vocês estão aqui quase saindo, né, do nosso curso, então não faltem, e a prova é realizada, né? A primeira vai ser dia 28 de novembro. Os certificados do módulo 1 e 2 já estão disponíveis, se alguém ainda não fez ali o upload para poder pegar esses certificados. Caso não estejam disponíveis, gente, é que está faltando alguma documentação em termos da secretaria, tá? Tem sempre um aviso ali quando você acessa o aviso. Qualquer dúvida, mandem correio para o seu professor, aqui para a coordenação, ou diretamente para a secretaria no médio para poder postar os documentos, tá? A legislação de ensino está vinculada à conclusão do ensino médio. Então, a partir do momento que você conclui o ensino médio, você pode ter um curso técnico. E falando do curso técnico, né? Vocês estão concluindo, aí, pessoal do módulo 3, nosso muito obrigada, tenham um excelente semestre. E fica também o convite, gente, para vocês fazerem outros cursos. Nós temos um pós-técnico em gestão de projetos, que é bem interessante. Está entrando um em SG também, que são cursos aí de somente um semestre, que após você concluir o nosso curso técnico, vocês podem fazer no decorrer do semestre, depois a gente passa, inclusive, maiores informações para vocês, tá? Vocês estão vendo que vocês estão com uma equipe, assim, excelente. Vocês vão fechar assim, o módulo 3 com chave de ouro. Se preparem, porque essa turminha aqui dá um show, tá? Dá um show em termos de encontro síncrono, em termos de atividades, de interação com vocês. Então, aproveite tudo isso que está sendo aí preparado para vocês. Acho que tem uma pergunta, é isso, Pedro? Isso. Pode falar. Aproveitando, já que como a senhora é a coordenadora, a chefe, deixa eu perguntar, com Ei, relação que ao nada. e-mail, É. com relação ao e-mail, eu tinha o e-mail antigo e agora me foi passado um novo e-mail. Eu quero saber se, para acessar os dois, eu acesso um ou outro e, assim, a senha, eu mantenho a mesma senha ou vou ter que fazer uma nova senha para o e-mail novo? Olha, a preferência é que utilize o e-mail novo, tá, Pedro? Porque os antigos, a instituição está passando por uma modificação. Provavelmente Sim, em breve eles serão desativados, tá? entendi. O que eu vou te falar, tenta você mesmo, dentro do AV, ali no menu lateral, na página inicial, no canto direito inferior, Sim, tem acesso ao e-mail institucional. certo. Deve ter um novo e-mail, e ali mesmo você consegue redefinir a senha. Só que a senha vai para o teu e-mail que está cadastrado. Se houve alteração nesse cadastro desse e-mail, daí você tem que entrar em contato com a secretaria, porque eles conseguem fazer essa alteração para você receber a nova senha. Ah, beleza. Tá ok. Tá Obrigado. bom? Então, todo Obrigado. mundo aqui, gente, consegue redefinir senha de e-mail, é só entrar ali na página inicial no e-mail institucional. Tá bom? Tá ok. Obrigado. Gente, excelente sábado para todos vocês, equipe, professores, parabéns aí mais uma vez por todos estarem juntos. Eu sei que vocês compartilham muito todas as informações e isso é muito bom, acaba enriquecendo cada vez mais aí nosso curso. Tá bom? Vou passar lá para o pessoal do primeiro, que eles se lá. Ótimo sábado para todo mundo.
Obrigado, Lídia. Bom sábado. Obrigado, Lídia. Até mais. Até, bom sábado. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Bom trabalho. Então, gente, retomando aqui, nós temos então esse segundo período de recuperação como um momento assim decisivo para quem está ali sem completar todas as atividades. Quem entrega todas está tranquilo, está tranquila. Nós temos um conselho aqui, né, para fazer essa definição. Aí nós temos o terceiro período de recuperação da agenda 8 a 11 e o quarto período de recuperação das agendas 12 a 14. A agenda 15 não tem recuperação. Aqui vocês estão lendo 16, esquece, porque tem outros cursos online que tem agenda 16, nossa, não mudou. São as 15 agendas, mais as atividades complementares, que é o MOC, né? Agenda 7.1 e depois 12.1. Depois a gente já comenta algo sobre, né? Daqui a pouquinho a gente reforça sobre isso. A cada período de recuperação, a gente sinaliza para vocês quais foram as atividades, principalmente para quem acabou não conseguindo acompanhar, né? A gente faz um resumo do que foi solicitado para vocês terem aí uma diretriz a ser seguida, beleza? Aqui a gente já comentou, né? Alunos com menos de 50% de participação no momento do conselho intermediário serão informados, né, de forma formal de que não estão aptos a realizar a prova presencial. Então, todos os alunos vão para conselho, mesmo quem entregou 100%, para essa definição de se está aprovado para fazer o primeiro exame ou não. Uma dúvida que sempre acontece comigo e com os demais colegas. Nossa, eu estou aprovado para fazer os exames. Depende. No primeiro conselho, a gente define para o primeiro exame. Para o segundo, vai depender do seu percentual de frequência. Se você tem menos que 75%, você não pode fazer. Então, de novo, eu estou sendo exaustivo até em falar isso, mas é o ponto que a gente mais, assim, vê como um problema e aí não tem o que a gente fazer para ajudar, porque toda aula a gente fala, reforça, então fiquem atentos a esses percentuais. Quer explicar aqui, Ale? Bom, aqui, acho que é um fluxograma aí bem mais simples, né, de entender aí os exames presenciais, né? Então, o que vocês podem realizar, exatamente isso que o Wilson explicou anteriormente. Então, quem tem aqui no primeiro, no quadro 1, frequência menor que 50%, não vai poder realizar o exame, né? Então, a gente vai considerar como desistente e vai fazer a comunicação, né, para o aluno de que ele não poderá realizar o exame. No segundo quadro, quem está com a frequência entre 50% e 75%, esse sim vai estar apto para realizar o primeiro exame presencial, como o Wilson disse anteriormente. Uma coisa importante, né? Lembrando aí, frisando novamente o que foi falado em relação às justificativas. Então, às vezes, um atestado médico, alguma coisa que o aluno impossibilitou, né, o aluno de estar realizando essas atividades em determinado período, né? É importante que vocês avisem, né, o professor de vocês, né, porque quando a gente for fazer esse conselho intermediário, se tiver justificativa, né, a gente vai considerar também para a realização do exame, né? Então, tanto no exame, tanto para quem estiver abaixo de 50%, né, então no quadro 1, como também a frequência entre 50% e 75%.
né? Então, se tiver justificativa legal, vai poder fazer o exame presencial, tanto o primeiro como o segundo, e se não houver justificativa e estiver abaixo aí, com a frequência baixa, não vai ser considerado ou desistente ou vai ser retido por conta da frequência, né? Então, isso é importante. No quadro 3, a gente já tem aí uma informação, né? Então, se no primeiro exame presencial, né, ele for ausente, né, e ter menos de 75%, ele pode ser considerado retido. E se ele faltar no primeiro exame, mas tiver mais de 75%, ele vai poder fazer o segundo exame presencial. Então, é sempre bom vocês estarem com a frequência em dia, né, entregar as atividades, se perder, realizar aí nesse período de recuperação, para não correr o risco, né? Porque a gente sabe que problemas acontecem, né? E aí, para não perder essa oportunidade aí, para estar fazendo o exame presencial. Eu vi que na hora que a Lídia estava explicando, depois eu olhei aqui no chat, teve até uma pergunta, agora não me lembro o nome da aluna, em relação à quantidade de exames, né? Que poderia ter mais exames. No momento, são apenas 2, né? Então, você tem o primeiro exame. Se você tiver frequência boa e, né, acima de 75% e tiver uma nota, né, considerável aí, tiver mais de 16 acertos, então você não precisa fazer o segundo exame, vocês já sabem disso, né? Então você fica mais, né, já pode se considerar técnico em administração praticamente, né? Então, por isso que é importante aí sempre estar em dia, atento aí a essa frequência. E o exame, o primeiro, é essencial que vocês participem, né? Porque às vezes também você vai fazer a prova, eu já tive aluno que foi fazer o exame e não estava num dia legal, não foi muito bem, né? E aí faz o segundo, né? Quem sabe tem uma quantidade de acertos maior, né? Então vocês têm 2 chances aí de estar pleiteando aí uma boa nota, um bom resultado no final. Wilson, João, Joyce, alguém quer complementar? Só lembrando que quando a gente faz análise no conselho, se o aluno fez as 2 provas e talvez não tenha tido a nota suficiente ainda, mas isso é visto com bons olhos no conselho. Então, mantenham a frequência de vocês acima de 75, no mínimo, para que vocês possam fazer as 2 provas. Isso vai ajudar a análise do conselho ali, tá? Assim, seria importantíssimo vocês estarem com a frequência lá perto do 100% para ter a bonificação, mas, no mínimo, mantenha acima de 75% para vocês terem essas 2 oportunidades. A gente, cada aluno é acompanhado de forma individualizada, né? Então a gente consegue, através de relatórios das atividades, até pegando aqui que o Pedro falou, né? Das interações dos debates, fóruns de discussão, a gente consegue, né, visualizar como é que foi ali a interação, se o aluno buscou ali alternativas, se foi só chat GPT ou não. Então, isso é muito importante. Vocês no conselho são analisados de forma individual e todas as informações que vocês mandam para nós são consideradas. Tem uma aluna que levantou a mão, é a Maiara? Pode falar, Maiara. Isso, professor. Bom dia. A Bom minha dia. dúvida é justamente pertinente a essa parte de conselho, de peso de nota, porque no primeiro módulo, né, foi um pouco assim, confesso que decepcionante, fiquei bem chateada, até na época eu conversei com o professor orientador, né, porque a gente se esforça, a gente busca fazer sempre tudo dentro do prazo, para manter tudo em 100%, conciliar, né, as aulas, enfim. Aí a gente busca manter sempre o 100% entre notas MB, estou falando do meu caso, né, em particular, até para usar isso como exemplo, para tirar essa dúvida. E, assim, vamos colocar 90% MB
10% B, e no dia da prova, que é uma prova que engloba todo o tema, a gente tenta se esforçar ao máximo para a gente ter o melhor resultado. Só que, né, de fato, assim, são 5, 6 meses de estudo, onde a gente acaba limitando a uma única prova. E quando a gente recebe o conceito final, né, tendo todo o esforço ao longo das agendas, das atividades, e a prova, a prova talvez ela não ficasse dentro de um resultado, tipo assim, excelente, mas a gente fica dentro do aceitável. Mas todo o esforço trilhado ao longo das atividades, porque aí a menção acaba sendo como R, né? Então eu queria entender essa parte de avaliação, de peso, porque a gente se esforça, vocês falam, tenta manter sempre perto de 100, por conta de bônus, disso, aquilo. A gente tenta se esforçar para que, no final, por conta desse peso dessa prova, né, final, que engloba todo o semestre, todo o módulo, ela acaba, de fato, delimitando a nossa nota final, mais para menos, porque todo ali, os 90% MB, B, e aí a prova acaba ficando com peso maior e no final a gente acaba ficando com a menção de R. Então, assim, eu particularmente eu fiquei bem chateada, né? E eu queria entender, assim, eu não tive oportunidade de falar isso no segundo módulo, né? Então, assim, vocês tocaram no assunto, porque é sempre vamos manter o esforço, participação, até o colega falou, de debate, disso, aquilo, aí a gente se esforça, aí quando a gente chega no resultado final, né, tem essa nota, então, assim, é um pouco frustrante, né, então eu queria entender de vocês o porquê que isso acontece, né, como que isso acontece, a visão de vocês com relação a isso, porque pra gente, como aluno, a gente vai se esforçando e acaba não sendo o esperado. Eu vou Maiara, explicar para você e os demais alunos. Aí eu quero, caso não concordem, que vocês comentem, e aí os outros professores podem também fazer a complementação, e depois a gente deixa o Luiz falar, só para eu não perder aqui a minha linha de raciocínio com relação à tua pergunta. Então, vamos lá. Entendo aí seu comentário perfeitamente, né? Você é assídua, faz tudo, MB e tal. E aí chega na prova, a prova a gente fica nervoso, nervosa, às vezes não acontece da forma que a gente quer. Eu, como aluno, eu fico muito nervoso em prova, a título de curiosidade também. E a gente acaba, às vezes, tirando a nota ali R, que não te define. Você é uma aluna MB, mas na prova acabou tirando R. Então vamos lá. Para você ser aprovado enquanto prova, a prova é o instrumento oficial de avaliação, aprovação em relação a essa média final que vai de, vamos lá, I a MB. As atividades, elas são, fazendo uma analogia à aula presencial, é como se fosse a presença do aluno a cada atividade entregue. Então, a partir do momento que você entrega as atividades da Agenda 1, opa, frequência, essa é uma aluna que está frequente na nossa aula, beleza. Esse é um primeiro ponto de estar fazendo constantemente as atividades. Segundo, o fato de você tirar MB ou B, vá as duas notas maiores nas atividades. Significa que o quê? Que você atingiu as competências e habilidades que nós, professores, estamos ali acompanhando. Ou seja, você, no nosso entender, você adquiriu o conhecimento necessário para passar para a próxima agenda, para a próxima lição. E aí, a frequência, mesmo que você entregue tudo e seja MB, o que que ela te garante? Ela garante para você duas coisas: o direito a realizar as duas provas, tá? E o direito de continuar no curso, porque quem não entrega a atividade é aquele aluno que, como na escola presencial, no técnico presencial, ou até na graduação, ele só tem o nome dele ali, mas ele não frequenta, ou seja, ele vai ser reprovado por frequência inferior ao mínimo necessário. Então, no seu caso em específico, puxa, você entregou tudo, 100%.
o que que a gente vê sobre isso? Que bacana, você vai ter 3 pontos de bônus, você é uma aluna que está frequente, não tem risco de perder a matrícula, e em sendo MB a sua atividade, você atingiu as competências e habilidades que nós, professores, tutores, estamos ali acompanhando. Mas o seu boletim, né, o boletim final, a nota final, puxa, você acertou 16 questões, ficou ali no limítrofe. Puxa, na nota em específico você foi R, mas você é uma aluna MB em relação aos competências e habilidades que você atingiu. Mas pela legislação, pela regra do curso, a nota final, ela é a nota que você tirou na prova, mais eventuais bônus. Não sei se eu me estendi muito, Gleice, Ale, João, enfim, não sei se vocês querem complementar. Não sei se a Mayara concorda, discorda. Eu fiz uma Só colocação para aí, Wilson, no chat, para salvaguardar um preceito do conceito menção. Como você já colocou as habilidades e as competências, quando a gente está fazendo de forma remota, individual, o nosso resultado nas atividades, quando a gente está exercendo essas atividades, a gente, boa parte das vezes, tem um tempo e não uma cobrança que são e estão a nosso favor. Então, fica mais fácil de encontrar quais habilidades, que geralmente são aquelas que a gente já tem, antes, inclusive, de chegar no curso e acaba aprimorando. E as competências, nem sempre a gente desenvolve todas que aquela agenda está pedindo, e muito menos no módulo. A gente tem afinidades com agendas de cálculo, de finanças, outras de interpretação documental, segurança do trabalho e relacionadas à gestão de pessoas. Cada um tem uma afinidade maior para desempenhar melhor algumas competências. Mas a questão é que quando a gente chega na prova, de 30 questões, a gente tem uma conversão considerada mínima para aprovação por lei que dita mais de 50%. 15 acertos significa que você alcançou 50% dos propostos naquele exame. Então, demanda que você tenha no mínimo 16 pontos para a gente começar a atribuir uma menção que tente demonstrar qual foi o seu resultado na aplicação das competências aprendidas durante os temas das agendas naquele módulo. É inevitável, né? Eu acho que, de forma geral, o Ministério da Educação, para cursos técnicos e tecnólogos, e daí para cima nas graduações, exigem que você converta no mínimo 50%. Então, a gente vem discutindo, inclusive com a coordenação, né? O arranjo das questões, algumas pegadinhas, a clareza e objetividade, justamente para que a gente não chegue no exame final e tenha essa frustração citada, inclusive, no chat, que concordam com a tua colocação. Porque eu vou resultando bem, então eu tenho a percepção de que eu estou indo bem, de que eu estou aprendendo, e chega na prova eu não consigo converter, né? A gente, por 2 semestres, passa por isso, chega no terceiro, que já é o de fechamento, para piorar, é o final do ano, onde parece que o cosmos gira de forma contrária, e aí a gente ainda tem que performar aplicando o que a gente aprendeu. Ou eu não aprendi, porque daí eu chego lá e me frustro e tenho um resultado abaixo, ou eu tenho um R que é, né, um resultado abaixo do que eu vim desempenhando durante o semestre. Reforço 2 pontos. Quando a gente está fazendo as atividades, a gente está num momento sem a cobrança efetiva de horário e uma observação de eu tenho que entregar e performar. De terceiros é muito mais minha. E segundo, tem que alcançar no mínimo 50% mais um para a gente considerar razoável, né? Um resultado que não seja ainda tão bom, mas que demonstra que você consegue converter de alguma maneira aquilo que você aplicou. Muita gente pergunta se a gente tem TCC para aplicar isso, porque, enfim, será que nem no terceiro módulo eu vou me livrar dessa prova presencial e eu vou poder desempenhar com os colegas um trabalho conjunto, coletivo, e nem abordamos ainda, mas não é substituído. Então, no último módulo também teremos esse modelo. Não temos um trabalho de conclusão de curso em grupo, ou em conjunto ou individual. Ainda segue com um modelo de avaliação de prova. Então,
pertinente, total a tua questão, dada a interação que teve aqui no chat, tá? Ô, Mayara, só para Gleice, concluir, a gente está amarrado numa questão legal. Então, a prova presencial é obrigatória e, como a Gleice disse, tem essa obrigatoriedade de acima de 50%. Então, a gente entende toda a questão, de repente ficou nervosa, não conseguiu ter um bom desempenho, e o que a gente conseguiu fazer de melhor para poder ajudar vocês nessa questão é converter todo esse desempenho qualitativo que você teve durante o semestre, com boas participações, com boas atividades, em uma bonificação quantitativa que vai ser acrescida à prova final. Então, assim, todo esse teu desempenho durante o semestre, a gente consegue converter naquela bonificação. Então, de repente, na prova você não foi muito bem, mas você recebeu a bonificação, então é esse resultado do seu desempenho. A gente entende a frustração, que de repente se empenhou durante todo o semestre, no dia da prova estava nervosa, foi mal, não conseguiu ter um bom resultado, porém é uma questão legal e a gente tem que seguir. Teve uma colega, a Marli, comentou no fórum, que ela ficou feliz porque ela teve 100% e com a bonificação ela conseguiu ser aprovada. Então, assim, é o que a gente conseguiu fazer para poder coletar ou mensurar esse desempenho que vocês têm durante o semestre para transformar isso em algo bom na prova final, tá? Então, a gente não consegue fugir da questão legal da prova presencial nesse formato, nesse modelo, mas a bonificação, todo esse seu desempenho, ele é muito válido para que você tenha essa bonificação. ô Jota, eu estava aqui só complementando, né? Que eu ia até escrever no chat, que onde eu tô tá um barulho insuportável, enfim. Infelizmente, nós temos essa metodologia, né, que já está definida ali no regulamento, enfim, mas o que a gente tem que, acho que, levar em consideração, que independente da menção que a prova vai trazer, o que mais importa é o conhecimento que cada um adquiriu. Porque, assim, né, acho que todos nós aqui em sala de aula há bastante tempo, tem aluno que tira MB e não significa que ele vai ser o melhor profissional no mercado de trabalho. Às vezes aquele aluno que foi R o semestre inteiro, mas que ele se esforçou, que ele conseguiu desempenhar todas as atividades, enfim, ele vai ser o melhor profissional. Porque tem uma questão que tem pessoas, né, cada um desenvolve aí suas habilidades, conhecimentos e aprende também de uma forma diferente, que ela é muito boa em decorar. E tem outros que são muito bons em entender realmente o processo. Então aquela menção, né, que vai ser ali a menção final, que vai sair, enfim, né, que é a que é considerada, infelizmente, mas como o Jota, né, reforçou aí, a bonificação já é uma forma de tentar corrigir essa metodologia, né, infelizmente, que tem de avaliar no final, ela já é o que vai, né, demonstrar que você foi além daquele que só não entregou as atividades, porque ele não recebeu essa bonificação. Mas eu acho que o que a gente tem que pensar é assim, o quanto eu aprendi, o quanto eu me esforcei, e é isso que vai dar o diferencial para vocês no mercado de trabalho. Não é a menção que está ali no boletim. Ninguém vai olhar a menção, todo mundo vai olhar que você tem um certificado, que você foi formado, e vai pedir para você desenvolver ali as habilidades que você aprendeu. Colocar em prática todo o conhecimento que você adquiriu. Então, acho que é isso que a gente tem que focar. Realmente é uma discussão, né, que nós professores sempre levamos para a coordenação. Realmente, muitas vezes a gente se sente incomodado, né? Teve uma aluna mesmo que, gente, ela participava muito de fórum, muito, 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 e ela não foi bem na prova. E não foi ela que se sentiu frustrada. Eu me senti frustrada com a participação dela, porque eu olhei e pensei, nossa, essa aluna... Ela não estava num dia bom. Ela falou, professora, eu não estava num dia bom, infelizmente eu não fui bem na prova. Ela conseguiu ser aprovada com a bonificação e ela falou assim, mas eu já fiquei muito feliz porque, infelizmente, naquele dia eu não estava bem e eu tenho um problema e eu travo na hora de fazer a prova. Então, eu acho que essa daí é a maior lição, é o conhecimento que nós vamos adquirir. Quanto mais você desenvolver as atividades e mais se esforçar e mais pesquisar sobre aquele conteúdo, melhor vai ser, com certeza, o seu desempenho quando você for para o mercado de trabalho. Só para completar, estou conversando com uma no chat. A segunda prova, pessoal, ela só é necessária para quem não foi aprovado na primeira. Então, ela não é uma prova para melhorar a sua nota. Ah, fiz 16 acertos, eu quero tentar uma segunda chance para ter uma nota melhor. Não. A segunda prova é uma prova substitutiva para quem foi reprovada na primeira, tá bom? Para quem não teve a oportunidade de fazer a primeira prova. Ela não é uma prova que te ajuda a melhorar a nota caso você já tenha sido aprovado na primeira prova.
Acho que tem a Ana Paula que quer falar. Maiara, tranquilo? Tecnicamente aí, como é que funciona o processo? Eu agradeço a explicação de todos, até vendo aqui, mudei aqui a tela porque estava olhando o chat. Eu acho que talvez a maior dúvida que tenha ficado e que talvez não tenha sido sanada ou passado de uma forma, né, um pouco duvidosa, que gera esse tipo de questionamento, é que, como é um curso novo, EAD, que eu nunca acabei passando por isso, sempre fiz cursos presenciais, faculdade, tudo, enfim, então essa é uma novidade para mim, que as notas, as menções, né, as notas, as frequências que a gente tem durante o curso, elas valem única e exclusivamente como bônus e frequência. Diferentemente de quando você está no presencial, que elas valem, entre aspas, como média, que isso vai impactar no seu resultado final. Eu acho que talvez o que não tinha sido esclarecido desde o começo é que não, isso não tem peso algum, tirando a parte de validar como frequência e de oferecer bônus, né? Então, acredito que talvez a maior dúvida que tenha ficado, pelo menos por minha parte, talvez por de alguém, é que sim, você vai desenvolvendo as competências ao longo das atividades para demonstrar que você adquiriu conhecimento, você tem habilidade, você conseguiu atingir a competência daquela atividade, né, de acordo com cada agenda, mas isso não vai te dar nenhum peso a mais no seu resultado final que não seja as pontuações de bônus de acordo com a sua frequência. Então, agora, devido à explicação de todos, eu entendo, assim, eu, Maiara, eu me cobro, então, assim, a questão, assim, poxa, a gente se esforça tudo, realmente, como a professora colocou, às vezes a gente não está no dia bom, ou está um pouco mais difícil, ou alguma competência que eu não desenvolvi muito bem, não estudei muito bem, e não tive um resultado que eu esperava que fosse satisfatório para mim, e você vê o seu esforço tendo ali um regular, né? Falar, você é um aluno regular. Ah, tá tudo bem. Eu sou satisfeito. Você, mas eu não estou satisfeita. Então, assim, mas agora eu agradeço o esclarecimento. Acho que talvez o que tenha ficado como dúvida maior tenha sido essa colocação de que não vale como média, e sim como bônus e frequência. Muito obrigada pela explicação de todos. Imagina, foi muito bom. A sua dúvida foi, com certeza, a dúvida de muitos e foi muito bom você ter colocado até para a gente poder esclarecer, tá? Ana Paula, você tinha levantado a mão e abaixou. Não, é porque eu vou participar. Eu sou aluna do professor Wilson, e assim, eu ouvi a professora Gleice falando algo relacionado às provas, que é algo que aí eu compartilho um pouco da frustração da Maiara, não em relação à nota, mas em relação a conseguir me desempenhar bem durante a prova. Uma aluna que geralmente também D, e aí, de repente, na prova, tem muitas pegadinhas, eu percebo que as provas, eu tenho mais dificuldade na parte de cálculo, algumas provas, em termos de formatação da prova, o enunciado está numa página, e aí o espaço para você desenvolver o cálculo está na outra página, né? Então, essas pequenas coisas, eu acho que atrapalham muito a gente de ter o mesmo desempenho que a gente tem ao longo do curso na prova. Essa última prova que a gente fez, na unidade que eu fiz prova, estava tendo festa junina. Então, para além das dificuldades habituais, a gente ainda teve que fazer ao som de festa junina, que dificulta a concentração. Então, assim, eu acho que talvez, eu não sei qual é a preparação, são os próprios professores que preparam essas provas, se elas já vêm prontas, qual que é o processo que vocês utilizam para ter essa realização da prova, mas eu acho que ela poderia ser mais bem pensada, não no sentido de, eu não preciso tirar a pontuação total, mas eu acho que a prova não define o que realmente eu sei, porque quando eu chego em casa e vou refazer em um outro espaço, com calma, tranquilidade, eu acabo acertando mais questões do que durante a prova mesmo, né? Então, eu acredito que essas pegadinhas
deveriam ficar de fora, não para ajudar a gente, mas para que a gente realmente consiga desenvolver, porque no dia a dia a gente não tem isso, né? A prática do nosso trabalho, a gente está na dúvida, você faz um cálculo, pergunta de novo, vai atrás. Então, eu acabo usando a prova para realmente estudar de novo, ver onde que eu falhei, né? Qual cálculo que eu não consegui entender direito. Vou procurar, vou pesquisar novamente, vou refazer. Então, eu não sei qual é o processo que é utilizado para fazer essas provas, né? Mas eu acho que esses 2 pontos, para mim, são os que mais pegam para não ter um bom desempenho. Que são as pegadinhas e essas questões, principalmente de cálculo, que elas ficam meio quebradas entre uma página e outra, e a gente fica perdido nas informações. Olha, obrigado pelo seu apontamento. Existe uma equipe que faz as questões de prova. Nós, professores, nós não temos participação e, para você ter uma ideia, a gente nem imagina como foram as provas de vocês em relação a conteúdo. Mas as dores que vocês compartilham conosco, a gente sempre está levando, sempre está discutindo, conversando e repassando. Mas nós não temos aí acesso a essas provas, não somos nós, tem uma equipe que elabora. Até quando acontece a primeira prova, a gente sempre coloca, né, no Correio Tech lá, ó, manda para nós aí qual é a questão que você quer discutir, porque a gente não sabe o que caiu na prova. Mas o que você está pontuando é super bem-vindo no sentido de a gente sempre estar reforçando para que, entre aspas, eventuais pegadinhas e mais clareza e melhoria ocorram para que vocês não tenham essas questões como um ponto negativo. Então, muito obrigado por pontuar e com certeza nas reuniões nós estaremos aí reforçando que é o que assim, em teoria nos cabe, né, que é levar as dores que vocês pontuaram. Então, a gente sempre está aqui atento a isso, tá? Mas para deixar claro, a gente não tem participação. O que a gente cobra no sentido de que represente fielmente o que vocês aprenderam enquanto livro-texto, com menor número de pegadinhas, se elas estiverem ali presentes, tá bom? Pedro, acho que está na fila, né, Pedro? Isso. Eu ouvi atentamente o que a Mayara colocou. Eu entendo, já passei muito por isso, por essas frustrações em provas, mas eu queria dizer uma coisa para ela. O fato de você não ter alcançado na prova a nota que você esperava e tinha a expectativa, a sua expectativa é real. A nota na prova nem sempre é. Ela não expressa diretamente o que você sabe. Você sabe que você sabe. E com relação às notas que a gente recebe nos trabalhos que a gente entrega, eu sei, óbvio, vejam bem, eu não estou generalizando, mas a gente sabe que tem gente que, às vezes, por conta de correria ou por conta de falta de tempo, infelizmente, vai no IA, joga o tema lá, recebe tudo aquilo e, às vezes, não se dá o trabalho de ler, simplesmente copia e cola. E aí vai tirar um MB, né? Aí aquele MB é real para fins de pontuação, mas não é real na questão de aquisição de conhecimento. E aí, para vocês, professores, fica difícil saber se a pessoa teve todo aquele MB, mas até onde aquele MB é real e verdadeiro, né? Então, a gente sabe que tem esse tipo, que infelizmente pessoas acabam recorrendo e se fazendo uso dessa facilidade que tem no
para fazer as atividades propostas durante as agendas. Na prova, é você por você. E a questão de a gente ir mal numa prova não quer dizer que a gente não saiba. Viu, Mayara? Fica tranquila. Você sabe que você sabe. Você sabe que você é capaz de fazer e de desempenhar o papel. Então, não é a nota que vai te dizer quem é você. Entendeu? Fica tranquila. Você é uma boa aluna. É só isso, professor. Pedro, obrigado pelo comentário. O que você disse aí para ela eu estou na mesma linha. O importante é que ela, né, que vocês adquiriram conhecimento e vocês não são regulares. Em relação ao chat GPT, infelizmente, tem algumas coisas que a gente pega. Quando fica assim explícito, né? A gente pontua lá e não tira a MB. Agora, tem coisas que fogem do nosso controle e a atividade, ela, entre aspas, está correta. O ChatGPT respondeu corretamente, não tem como você não dar o MB, mas a gente dá aquele MB assim, então, eu acho que a reflexão ela é individual. Estava lendo algumas reportagens de pessoas que não estão nem escrevendo e-mail por conta própria, mas pede tudo para IA. E isso é um problema, porque você não está utilizando de uma maneira que você construa seu conhecimento. A IA tem que ser usada, na minha opinião. Ela facilita diversas coisas, mas ela não pode ser, como o João falou, a Gleice falou, ela não pode ser decisora daquilo que você vai fazer. Ah, eu tenho que fazer tal coisa, IA, IA, IA. Aí fugiu do seu controle, você está dependente totalmente da IA. Esse é um problema, tá? Acho que o Jonathan também quer falar. Jonathan, fique à vontade. Bom dia, tudo bem? Bom Eu dia. queria dizer assim, eu me apliquei bastante no curso, né? Eu fiz a prova e tal. Eu não tinha muito tempo para estudar porque eu também fazia cursinho preparatório durante, já estava 2 anos fazendo, consegui minha aprovação no começo do ano, mas por problemas que eu estava enfrentando pessoais financeiros, eu já tive que trancar o curso por causa do meu pai entrar em vícios de jogos de celular e tal. Acabou atrapalhando um pouco, mas eu consegui insistir, os professores me ajudando, persistindo. E assim, eu tirava tempo do domingo quase que inteiro para estudar o conteúdo da ETEC, eu só conseguia fazer no domingo. Eu acho que eu devo ter acertado que umas 22 questões. E agora eu vou ter que enfrentar um outro EAD, porque foi a única alternativa que eu encontrei. Eu vou ter prova também. Mas assim, no meu ponto de vista, eu acho assim que a prova ela não é tão pesada. Pra mim, tô falando pra eu, Jonathan. Eu acho que a prova ela é uma prova até que razoável. Mas era isso que eu queria complementar, assim, é o meu ponto de vista. E a IA eu não gosto de usar, né? IA. Eu sempre, a tutora sempre me corrigia, porque como eu faço tudo digitado, às vezes sai algumas palavras toda esquisita ou trocada uma sílaba. Aí eu até explicar, falava assim, que eu mesmo que digito, e às vezes na correria eu não consigo corrigir todo o texto, porque você elabora um texto meio grande ali, né? Mas era isso que eu queria só deixar como um comentário. Bacana, obrigado pelo Obrigada. comentário. Adenildes, então, aí você tem que verificar com o seu tutor, né? O que a gente está dizendo é que a gente recomenda o uso da IA, mas tem atividade que você pega, tem o prompt que vem junto. IA, me faça essa atividade. Então, tem atividades que a gente pega isso. De cálculo, vem um monte de sujeirinha de caractere que a gente pega e o cálculo está todo bagunçado. Então, a gente está dizendo nesse sentido. Agora, eu, Wilson, utilizo o IA, utilizo um monte e recomendo que vocês utilizem. Mas eu não posso deixar para a IA decidir tudo que eu vou fazer. Ela tem que ser meu amigo, né? É um instrumento de estudo, né, Wilson? É Isso, isso. A gente está sempre. desenvolvendo isso como humanidade, né? Vamos lá. É, Ela ajuda a direcionar
o seu posicionamento. Isso. Como a gente começou lá, eu que sou mais 80, lá nos anos 2000, começou lá os sites de busca, e aí, puxa vida, que delícia, porque ajudava você a fazer as pesquisas. Antigamente era só biblioteca mesmo, pura, né? Então vamos lá. Deixa a Vanessa comentar para a gente seguir aqui com o fluxo. Acho que essa parte da aula era mais, digamos, complexa, né? Por isso, mais comentários. Mas vamos lá, Vanessa, para a gente seguir. Bom dia, gente, tudo bem? Foi interessante essa abordagem referente às provas. No primeiro módulo, eu lembro que eu estudei os conteúdos, tudo mais, e no meu exame, eu acredito que as perguntas batiam muito com o conteúdo. E já no segundo módulo, para mim foi decepcionante. Eu estudei, eu acredito que eu até me empenhei mais com anotações, acompanhava as aulas ao vivo, né, com a professora. E quando eu cheguei na prova, Jesus, o conteúdo parecia que eu nunca tinha visto na vida. Então, é interessante essa abordagem que vocês não têm acesso, né, os professores não têm acesso a essas provas, porque para mim foi assim bem decepcionante. Até enviei para a professora, né, conversei com ela que nas entregas das atividades, em todo o conteúdo, eu não, essa questão de decorar é muito meio maçante, né? Eu já gosto de compreender todo o conteúdo, e no dia da prova presencial tinha palavras que eu nunca nem tinha visto, até mesmo dentro dos conteúdos, então assim para mim foi bem decepcionante. E rever essa questão, como vocês não têm acesso, a equipe que formaliza todas essas perguntas aí, rever essa questão, porque quase que desisti mesmo, sabe? Mas aí eu consegui com a minha pontuação, eu tinha certeza que eu não fui bem, e enfim, foi assim bem decepcionante para mim. Isso acontece com uma certa constância, Vanessa. É só a gente olhar no chat o quanto essa frustração ela é constante. Para a gente também, a gente não tem acesso à prova, nem antes nem depois. É por isso que assim que vocês realizam no sábado, a gente sai solicitando por fórum, por meio de avisos, que vocês compartilhem as questões que mais geraram dificuldade, para que a gente tenha instrumento de discussão a hora que a gente abre uma live para fazer, enfim, revisão de conteúdo da prova. Então, de fato, a gente não tem acesso porque o número de tutores do Centro Paula Souza é muito grande. Disponibilizar essas provas antes ou depois significa a gente utilizá-las, e o banco de questões acaba ficando mais escasso, demandando reformulações mais específicas e risco de a gente gerar uma questão que não esteja tão bem arranjada. Então, enfim, a gente não tem acesso nem antes e nem depois da prova de vocês, a não ser que alguém nos encaminhe, inclusive no momento da discussão com aula aberta já, com link de aula síncrona. Shirley, eu vou pedir para você fazer a sua consideração só para a gente andar aqui com o nosso tempo, porque alguns tutores têm outras reuniões para conduzir. Então, vou deixar a Shirley falar aqui. Pode ser, Wilson? Claro, pode ser. Bom dia. Não, é só para complementar mesmo essa questão que eu achei que era uma questão só minha, sobre a elaboração das perguntas das provas, né? A gente realmente passa por essa dificuldade, porque a gente tem 15 agendas com conteúdo com fácil entendimento. Quando a gente encontra uma palavra difícil, a gente tem a oportunidade de pesquisar ali para entender melhor. E quando chega na prova, as perguntas são elaboradas com palavras muito difíceis e isso dificulta muito a gente conseguir ali se concentrar. Outra questão também é sobre os profissionais que aplicam a prova para nós, tá? Falando por mim agora, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade com concentração, e uma dificuldade que eu encontrei não só na prova do segundo módulo, mas na primeira também, foi como eles aplicam a prova. Eu acredito assim, que tem que entregar a prova para todos os alunos,
para depois você fazer o início dessa prova. Não você entregar, pedir para começar a fazer a prova e você continuar falando. É uma dificuldade que eu encontrei muito. Teve um profissional que aplicou a prova. Ele abriu a janela do meu lado, estava um frio insuportável, tinha barulho do lado de fora, foi muito difícil para mim conseguir fazer a prova, eu não tive um bom desempenho, na minha opinião. Então, essas questões mesmo que da aplicação da prova, que pega muito, só para deixar mais registrado mesmo, para ver se pode melhorar essa questão, tá, gente? Shirley, todos nós somos professores também, agradeço tua colocação. A gente também é professor de forma presencial. E é sempre uma dificuldade. Quando tem ar-condicionado, a gente agrada um e acaba desagradando diversos. Quando você abre a janela, você desconcentra alguns. E essa especificidade que demanda um grupo maior de aplicadores para 2 salas, poderem executar uma com uma temperatura e uma ambientação, outra que agrada a outro grupo. Isso ainda não conseguimos, de maneira geral. Sempre com algum tipo de demonstração que antecede a prova, relacionado a transtornos de déficit de atenção. Essas especificidades, elas fogem demais ao nosso controle, mas fazem parte do guarda-chuva do Centro Paula Souza. Então, a gente vai levar também a tua colocação para que isso seja observado. Bom, então vamos lá. Aqui os pontos, né? 100%, 3 pontos extras, de 90 até 99, vamos colocar assim, 2 pontos, e de 80 a 89,99, para ter uma exatidão matemática, 1 ponto. Então, acho que esse daqui vocês já estão aí tranquilas no sentido de saber como funciona. Os pontos valem para os 2 exames. Não passei no primeiro exame, para o segundo eu carrego o número de pontos que eu acumulei ao longo do semestre. Então, nós temos 15 agendas e 2 complementações, que é um mock, né? Que vocês vão trabalhar o Canvas, e depois vocês vão fazer agenda 12.1, uma atividade relacionada a esse mock. Então, a gente vai, no momento oportuno, explicar o funcionamento aí desse mock. Alguns professores já recomendam, deixam a dica aí de que se vocês quiserem começar agora, se quiserem já podem, porque é um curso livre. Vocês ou qualquer outra pessoa que não tenha qualquer vínculo com o Centro Paula Souza pode fazer o mock. Mas depois a gente reforça, porque é só na agenda 7, né? Que abre efetivamente. Então, ao longo das aulas aí, a gente vai pontuando, tá? Mas se vocês entrarem lá na aula inaugural, vocês vão ver lá todo o roteiro, o direcionamento para esse mock aí, que vai tratar de um desenvolvimento de negócio, Canvas, né? Que são 9 bloquinhos, onde vocês vão colocar ali informações desde público-alvo até receitas e custos, tá bom? Então, nós temos 15 agendas, mais a agenda 7.1, mais a 12.1. A gente, como disse, reforço, explica com mais afinco aí ao longo das aulas, ao longo do semestre, de acordo com o que cada professor tutor costuma trabalhar. Licença, professor. Só uma dúvida. É um mock só, semestre? Um mock só. A gente já pode ir fazendo ao longo do semestre, antes de abrir, que eu tive dificuldade com o tempo mesmo de fazer. Se der para ir fazendo antecipado, para mim seria melhor. A gente tem acesso ao título, né? Sim, Wilson, se tivesse que falar para vocês, assim, comecem o quanto antes, porque chega lá na abertura da agenda, você só vai postar o certificado e acabou. A agenda 7.1 é um certificado do desenvolvimento desse curso. Alguns professores recomendam que vocês façam depois.
Opinião pessoal, vocês podem fazer a qualquer momento. Inclusive, eu já tive alunos que, por exemplo, tinham feito esse curso 6 meses antes por conta de uma necessidade. Aí esse mesmo certificado ficou válido. Então, opinião pessoal. Vocês podem, a Gleice está concordando comigo, vocês podem fazer a partir de hoje, se quiser. Fiquem à vontade, não tem nenhum tipo de problema, tá? O MOC não tem vínculo, não precisa ter vínculo, Márcia, com a ETEC. Eu até peço para os meus alunos, divulguem para quem vocês quiserem. É só entrar lá no site do MOC, fazer o cadastro, a pessoa tem acesso a diversos cursos e com certeza ajuda. Tem conteúdos ricos ali também. Nos ajudem, divulguem, tá? É só entrar no site, fazer o cadastro com seu e-mail pessoal, nem institucional e seguir o fluxo, tá bom? Os cronogramas das agendas estão aí, esses cronogramas vocês podem acessar na aula 00, né? As datas de abertura e fechamento, pegar até uma dica da Alexandra no início da aula, dá um print aí, né? Já tem salvo aí o cronograma de quando abre, de quando fecha, sempre respeitando aqueles períodos de 10 dias entre abertura e encerramento, e também tem ali uma lacuna, às vezes, entre o período de recuperação também. A Gleice, obrigado, já deu print aí, já ajudou nesse sentido. Os exames presenciais. Opa, vamos voltar aqui. Os exames presenciais, acho que é outro print importante, porque às vezes chega lá perto do exame, Wilson, não sei quando vai ser o exame. Então tá na agenda 00, tá aqui também, vocês podem tirar o print, já ir verificando lá com a empresa se você trabalha no sábado, enfim, para você programar aí. É dia 28 e para quem não obtiver os pontos necessários, no dia 12, o segundo exame presencial. Belezinha? Sempre na ETEC Polo, das 9 às 12 horas. Às vezes eu recebo perguntas assim, posso fazer outro dia, outra hora? Não, é uma regra em relação a ter um dia unificado, salvo questões sobre guarda religiosa, que aí vocês têm que se manifestar, mandar uma documentação, aí é um tratamento à parte no sentido de seguirmos uma legislação vigente que acoberta essas solicitações. Aqui é uma expectativa, né, nossa, de nós tutores, não necessariamente serão, todos os professores tutores seguirão à risca isso daqui, mas é uma ideia, né, a princípio não muda muito, sempre atividade obrigatória, uma delas é o fichário, a outra a gente vai aqui passando para vocês toda sexta-feira, quando abre a agenda. Ou é debate, ou fórum, tá em laranjinha aqui, bloco de notas especificamente em 3 agendas. Enfim, aqui é uma programação, uma ideia do que a gente vai trabalhar com vocês, mas, de novo, poderão sofrer alterações, aguardem toda a abertura de agenda para saber exatamente qual é a segunda atividade. Manda ver, Gleice. Só para reforçar exatamente isso, porque tem algumas alterações aqui. No meu caso, são três ou quatro aqui das atividades obrigatórias, que são as segundas atividades de cada agenda. Esse cronograma eu também disponibilizo de forma enfática lá no quadro de avisos e a cada agenda. Belezinha. Então, toda semana nós temos os encontros, as aulas síncronas, revisão de agendas, salientar assuntos mais importantes, auxiliar no desenvolvimento das atividades online. Ideal que vocês tragam dúvidas. No fórum de ambientação tem muitos alunos com experiências, seja de vida pessoal, seja no trabalho, tudo isso enriquece. A ideia não é ler a agenda, a ideia é trazer experiências, situações que agreguem além do material que vocês já têm disponíveis aí. Em alguns momentos, como esqueci agora o nome do aluno, mas em alguns momentos pode ocorrer do professor, da professora tutora,
considerar como uma segunda atividade, isso será combinado individualmente por turma. Quadro de avisos, muitas vezes a gente recebe mensagens, puxa, eu não sei qual atividade é feita, você não mandou. Pessoal, quadro de avisos é nosso guia mestre aqui. Todas as informações estarão no quadro de avisos. Ah, eu preciso mandar um anexo ou uma mensagem diferente que não dá para colocar no quadro de avisos. Vocês vão receber no Correio Tech. Nesse primeiro momento, eu mandei muita mensagem por e-mail, mas eu até disse, olha, estou mandando nesse início para ninguém se perder, para todos acompanharem, mas sempre lembrem, acessou o AV, vai para o quadro de avisos, vai para o Correio Tech, tá bom? É lá que vocês terão todas as informações. Ah, o professor não mandou. Olhe o quadro de avisos, olhe o Correio Tech. Se não tiver lá, aí realmente não mandou, mas a gente tem uma linha de trabalho que segue essa premissa. Atividades mediadas, fichário está aqui com um asterisco, e aí as demais vai depender do que o professor tutor mandou para vocês. Por exemplo, nas minhas turmas é fichário e o fórum. Eu coloquei um fórum lá, assim como João Paulo, Alexandra, aí da Gleice eu já não sei, enfim, ela já comunicou vocês lá. Aqui é só para a gente lembrar que a gente olha as atividades mediadas. Então, teve alguma aluna que colocou, perguntou: vocês participam dos debates, fórum? Sim, nós participamos e interagimos dos fóruns, debates e, obviamente, os fichários são corrigidos. As atividades não mediadas, nós recomendamos que vocês façam no sentido de fixar conteúdo, ampliar conhecimentos, etc. A atividade do bloco de notas é um caderno pessoal, é particular do aluno. Os professores não acessam esse conteúdo. Nós apenas acessamos nas agendas 5, 10 e 14, quando a gente pede atividades obrigatórias lá. Então, agenda 5, 10 e 14, nós vamos solicitar atividades para vocês postarem lá, tá bom? Do contrário, a gente não acessa um caderno particular. Portanto, atividades vocês não postam lá, tá? Acho que outra pergunta bastante assim frequente. Tem grupo de WhatsApp? Não tem. No módulo 3, Alexandra, Gleice, João Paulo e Wilson não trabalhamos com grupo de WhatsApp. Toda a comunicação é pelo AV, quadro de avisos e Correio Tech. Já os professores Everton e Joyce utilizam apenas uma lista de distribuição, onde apenas eles enviam informações e mensagens, mas eles ressaltam que toda a comunicação oficial acontece por meio do quadro de avisos e Correio Tech. Então, é uma característica aí do módulo 3, a gente trabalha com informações no AV, quadro de avisos e Correio Tech, não grupo de WhatsApp. Nos fakes, perguntas frequentes, nós temos lá alguns índices de perguntas que poderão ajudá-los a esclarecer alguma dúvida pontual, caso nós não tenhamos esclarecido aqui, ou caso vocês eventualmente queiram aí pesquisar por conta, mas nós estamos sempre à disposição. Não deixem de nos mandar mensagens, não deixem de esclarecer as dúvidas. Comunicação no curso online é fundamental. E assim, formalmente, nosso muito obrigado pela participação. Chegamos a ter aí, pelo que eu olhei, agora tem 50 pessoas, mas se eu não me engano, em algum momento tínhamos aí 53 pessoas. Muito bom, muita boa frequência. Deixo aberto aí para eventuais colocações dos colegas professores tutores ou dos alunos, das alunas que queiram aí esclarecer alguma dúvida. Professor, uma dúvida, quem está falando é a Andrea. Nesse curso vai ter TCC para fazer, elaborar?
Não, Andréia. Muita gente pergunta se no terceiro módulo a prova é substituída por um trabalho de conclusão de curso em grupo. Não, ainda não. O modelo de curso técnico do Centro Paula Souza não aborda o trabalho de conclusão de curso no EAD. Continua sendo uma prova final e a agenda 7.1, que contempla modelagem de negócios, e a agenda 12.1, que são as horas extras de complemento às tuas aulas e às agendas, tá bem? Tá bom, obrigada. Pessoal, Mais alguém? vamos encerrar. Acho que alguns outros professores têm compromissos também. A gente tem outra reunião às 10 horas. Durante, acho que toda a apresentação, vários alunos tiveram dúvidas, né, foram esclarecidas, e nós continuamos aberto aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, nosso principal meio de contato é o Correio Tec, então podem enviar as dúvidas para a gente pelo Correio Tec. A gente vai sanando as dúvidas de vocês, tá? Lembrando que a gente está sempre à disposição aí, durante todo o semestre, para ajudar vocês. E ressaltando, nosso principal meio de comunicação é o Correio Tec. Qualquer coisa, falem com a gente por lá. Tá joia? Queria agradecer a participação de todos também, a parceria com os professores, que a gente está sempre junto aí nas reuniões. Muito obrigado a todos, bom fim de semana, bons estudos e um ótimo semestre para todos. Tchau, tchau, pessoal. Bom final de semana, ótimo Obrigada, semestre tchau. para Bom final de vocês. semana. Até a próxima. Obrigada, tchau, tchau. Semana.